Pois nessa aula gostaria de ver com vocês o tema da função, né, do Bispo de Roma, da Igreja de Roma, nos primeiros séculos. Seria muito longo para falarmos de todos os textos do período patrístico que mencionam o tema do primado romano. Então, por isso eu gostaria de selecionar simplesmente alguns aqui para nossa reflexão, como os primeiros cristãos entendiam a função, em primeiro lugar, de Pedro, como chefe do colégio apostólico, e depois como o seu sucessor, o bispo da Igreja Romana, entendeu também essa função e como os cristãos viviam a fé nessa verdade nos primeiros séculos. Então, em primeiro lugar, vamos abordar o tema do primado, o papel do Bispo de Roma nos primeiros séculos. É um tema muito amplo, mas gostaria de fazer uma pequena premissa, muito simples, tirada da Suma de Teologia de Tomás de Aquino. Tomás de Aquino, quando ele fala sobre o governo divino, ele diz que não todas as coisas, Deus não governa diretamente todas as coisas. Ele faz uma distinção típica de Tomás de Aquino, que diz assim: dois elementos se devem considerar no governo. O plano de governo, que é a providência mesma, e a execução. Então, quanto àquela, ou seja, quanto ao plano de governo, Deus governa imediatamente todas as coisas. Quanto a esta, ou seja, quanto à execução, Deus governa certos seres mediante outros. Este é o princípio geral colocado aqui por Tomás de Aquino. Deus não governa diretamente os seres, mas ele, como tem a suprema autoridade, ele é digamos assim, o supremo governante do universo, ele, na sua infinita onipotência, ele participa a sua execução, a execução do seu governo em outros seres. Por onde deve-se dizer que Deus governa essencialmente todas as coisas, ainda nas mínimas particularidades, mas como as coisas governadas devem pelo governo ser levadas à perfeição, tanto melhor será ele, quanto maior for a perfeição comunicada pelo governador às coisas governadas. Ora, maior perfeição é que um ser, além de ser bom em si mesmo, seja também para os outros, causa de bondade do que ser somente bom em si mesmo. E, portanto, Deus governa as coisas de modo a fazer de umas as causas das outras, quanto ao governo, como se um mestre não só comunicasse a ciência aos seus discípulos, mas ainda os fizesse mestre de outros. Então, aqui Santo Tomás de Aquino está dizendo que quanto mais uma autoridade tem poder, tanto ela é capaz de participar a sua autoridade nos seres subordinados, nos seres inferiores. E é assim que Deus governa. Como Deus tem o supremo poder da criação, ele participa esse governo, a execução do seu plano, nos seres inferiores a ele. E na igreja, a igreja também segue esse princípio. Não, na igreja ninguém ostenta o poder absoluto, mas quanto mais alto está alguém, quanto mais autoridade ele tem na igreja, mas ele coloca em jogo, coloca também em movimento outros governantes que participam da sua autoridade suprema. E assim acontece na igreja. E assim acontece também com o Bispo de Roma. Ele, sendo a suprema autoridade visível da igreja, ele comunica, ele participa o seu poder, a sua autoridade em todos aqueles que estão em comunhão com ele. Em primeiro lugar, o colégio dos bispos e depois, hierarquicamente, os presbíteros, os diáconos
e também os fiéis leigos que têm alguma função, algum ofício na igreja. E assim nós devemos entender também o primado do bispo de Roma, onde ele, com a autoridade suprema que lhe foi conferida por Cristo, as chaves do reino do céu, ele também participa a sua autoridade no colégio dos bispos, que estão em comunhão com ele. Aqui, na 1 Pedro, capítulo 5, versículo 13, lemos assim: Saúda-vos a igreja escolhida que está na Babilônia, assim como também Marcos, meu filho. Nós vemos que nos evangelhos Pedro sobressai entre os 12 apóstolos. Pedro é aquele que está sempre nos eventos principais da vida de Cristo. Está na transfiguração, está na oração do horto do Getsemane. Pedro protagoniza algumas ações, por exemplo, ele caminha sobre as águas, Cristo permite que ele caminhe sobre as águas. Pedro toma a iniciativa da pesca e assim sucessivamente. Nós vemos que Pedro tem uma função especial no colégio apostólico. Aqui é muito conhecido, já conversamos sobre isso, a importância da carta do Papa Clemente Romano aos Coríntios. Não convém aqui ao caso, também por questão de tempo, ler todo esse trecho, depois vocês podem pausar e ler com calma, mas a carta de Clemente é importante porque a igreja de Corinto é uma igreja apostólica, fundada por São Paulo. E, mesmo assim, o bispo de Roma, Papa Clemente, ele se vê na necessidade de intervir naquela igreja apostólica para restabelecer a paz naquela comunidade, visto que algumas pessoas haviam depostos os seus presbíteros daquela igreja. Aqui, o termo presbítero na carta de Clemente Romano aos Coríntios provavelmente está aí de indicar os bispos daquela comunidade, ou seja, a autoridade daquela comunidade que foi destituída por um grupo ali de exaltados. E o Papa lhe chama a atenção e lhes pede obediência e que voltem à unidade e voltem à paz. Essa é uma carta interessante porque é uma primeira intervenção da Igreja Romana em uma igreja importantíssima, uma igreja apostólica fundada por ninguém mais, ninguém menos que o próprio apóstolo Paulo. E o bispo de Roma se vê na necessidade de acudir em auxílio daquela comunidade. A mesma coisa Inácio de Antioquia, nesse texto da carta aos Romanos, ele escreve aos Romanos, Inácio é sucessor de Pedro em Antioquia. Assim como Roma, a sé de Antioquia também é uma sé petrina. E Inácio, sendo sucessor de Pedro em Antioquia, nessa carta ele diz que não se sente autorizado para dar ordem aos romanos, como Pedro e Paulo. Em certo sentido, nós notamos que em Inácio de Antioquia existe um respeito muito grande, uma admiração muito grande pela Igreja Romana. O mesmo nós vemos na carta de Ireneu de Leão ao Papa Vítor. O Papa Vítor, em um determinado momento, por causa de discordâncias na celebração da festa da Páscoa, ele esteve a ponto de excomungar toda a Ásia Menor, sobretudo o bispo de Éfeso daquela época, se eles não se adequassem ao costume romano e de várias outras igrejas no tocante à celebração da data da Páscoa. E Ireneu de Leão escreve ao Papa Vítor, explicando os costumes asiáticos na celebração da Páscoa e citando o exemplo de São Policarpo,
que esteve em acordo com o Papa Aniceto no tocante à celebração, né? Embora cada um seguisse a própria tradição, os dois se despediram em paz. Não solucionaram o problema da data da Páscoa, mas mesmo assim conseguiram sempre estar em paz, mantendo sempre as suas tradições. Um texto importantíssimo, já conhecido, é de Ireneu de Leão. Contra as heresias, contra o gnosticismo, ele também vai chamar em causa a autoridade da Igreja Romana, no livro 3º do Adversus Hereses, contra as heresias. E ali, no livro 3º, no capítulo 3º, ele diz assim sobre a tradição da Igreja Romana. Assim, a tradição dos apóstolos manifestada em todo o mundo pode ser vista em cada igreja e por todos aqueles que querem ver a verdade. E nós podemos enumerar os bispos estabelecidos pelos apóstolos nas igrejas e seus sucessores até nós, né? Mas como levaria demasiado tempo nesta obra para enumerar as sucessões de todas as igrejas, tomaremos a sucessão da muito grande e muito antiga, conhecida por todos, a igreja fundada e estabelecida em Roma pelos dois gloriosos apóstolos Pedro e Paulo. Então, aqui Ireneu vai chamar em causa a igreja, a mais antiga, conhecida por todas, muito grande, diz ele, né? Fundada em Roma pelos gloriosos apóstolos Pedro e Paulo. Na verdade, devido à sua origem mais excelente, toda a igreja deve necessariamente concordar com esta igreja, ou seja, todos os fiéis que vêm de todas as partes, pois nela a tradição que vem dos apóstolos sempre foi preservada para todos os povos, né? Então aqui Ireneu está dizendo que a igreja romana tem uma origem mais excelente que as outras igrejas. E todas as igrejas devem necessariamente concordar com esta igreja, ou seja, todos os fiéis de todas as partes. Porque na igreja romana, a tradição apostólica foi sempre preservada para todos os povos, né? Então, para Ireneu, a igreja romana tem uma função especial na nossa fé. E aqui ele vai enumerando depois os sucessores de Pedro. Então, depois que os beatos apóstolos confiaram a Lino o serviço do episcopado, deste Lino, Paulo faz menção em suas cartas a Timóteo. E ele é sucedido por Anacleto, depois dele em terceiro lugar, desde os apóstolos, né, Pedro e Paulo, Clemente recebeu o episcopado, etc., né? E assim ele vai enumerando todos os papas até o seu tempo, até o Papa Eleutério, que governou a igreja entre os anos 175 e 189. Então é interessante como Ireneu vê a importância da igreja romana, né? Contudo, não temos somente textos que nos falam dessa importância que ocupava, né, Ireneu de Leão, pois estamos ali a finais do século II, inícios do século III, mas também temos algumas inscrições nesse mesmo século II, inscrições epigráficas. No caso aqui, me refiro à inscrição de Abércio, que é datada entre os anos 170 e o ano 200. E Abércio, segundo os estudiosos, era uma espécie de bispo itinerante, uma espécie de apóstolo itinerante. Daí nós vemos também a antiguidade desse texto. E ele diz assim, né? Aqui leio sobretudo o trecho referente a Roma. Ele está falando quem ele é, né? Numa linguagem poética, também numa linguagem velada, né? Ele fala que ele pertence ao casto pastor, que é Cristo, que alimenta
as ovelhas, né? Ele me ensinou as escrituras dignas de fé. Ele me enviou a Roma para contemplar o palácio real e para ver uma rainha com vestes e sandálias douradas. Eu vi lá um povo que ostenta um selo resplandecente. Então, com linguagem velada, oculta, né, sem falar explicitamente, ele menciona essa viagem a Roma, que lá tem um povo resplandecente, que tem um selo, né, o selo cristão, o selo do batismo. E depois ele visitou a Síria, o Eufrates, Nísibis, onde ele encontrou os irmãos, tendo Paulo consigo. Né? Ali ele fala que ele comeu um peixe da grande e pura fonte que a Virgem casta concebeu, e que a fé costuma dar aos seus amigos fiéis todos os dias, tendo um excelente vinho que ela costuma oferecer com o pão. Então, nessa mensagem simbólica, essa inscrição de Abércio nos vai falar sobre essa cidade de Roma, onde tem uma rainha ali, símbolo da igreja, e um povo, o povo cristão, com esse selo batismal resplandecente. Um texto também importante para entender o papel de Roma nos primeiros séculos, nós encontramos no livro A Prescrição dos Hereges de Tertuliano. Tertuliano faleceu por volta do ano 220, e esse escrito aqui é do período católico de Tertuliano. Portanto, estamos ali antes do ano 210, 212, quando ele começa a se separar da Igreja Católica. Né? Aqui, nesse livro sobre a prescrição dos hereges, Tertuliano vai falar também da importância da Igreja Romana no discernimento da verdadeira fé. E ele diz assim: passa a revista, digo, às igrejas apostólicas. É lá onde ainda se pode ver as cátedras. É lá, em suas sedes, onde os apóstolos ensinavam. É lá onde se lêem frequentemente as cartas autênticas dos apóstolos. É lá onde é possível ouvir a sua voz como viva. É lá onde, de certo modo, podes ver diante de ti a presença de cada um dos apóstolos. Estás perto da Acaia? Aí tens a cidade de Corinto. Se não estiveres longe da Macedônia, encontrará Filipos. Se conseguires chegar à Ásia, aí tens Éfeso. Se estiveres na Itália, tens Roma, de onde chega também para nós, que vivemos na África, a palavra da sua autoridade. Ó verdadeiramente privilegiada e feliz esta Igreja Romana, na qual os apóstolos derramaram com o seu sangue a torrente de sua doutrina, onde Pedro sofre tormentos que podem ser comparados aos do Senhor, né? Porque, pela tradição, Pedro foi crucificado em Roma, onde Paulo, com a sua morte igual a de João Batista, ou seja, decapitado, adquire a palma do martírio, onde João teve de suportar o exílio para uma ilha depois de milagrosamente ainda sofrer, apesar de ter sido imerso em óleo fervente. Né? Aqui Tertuliano está se refazendo a uma antiga tradição, segundo a qual o apóstolo São João foi levado a Roma, prisioneiro, onde ele foi lançado no óleo fervente em Roma. Ainda hoje em Roma existe uma pequena igreja, a igreja de São João in óleo, onde, segundo a tradição, foi lá lançado ao óleo fervente, mas ele sobreviveu de modo miraculoso e depois foi mandado ao exílio. E Tertuliano continua falando sobre a Igreja Romana. Observemos e consideremos o que a Igreja de Roma recebeu primeiro e qual doutrina transmitiu depois em seu ensinamento. Vejamos que testemunho ela dá e com ela as igrejas africanas. Né?
Então vejam a importância, né, para Tertuliano da Igreja Romana, que ela recebeu um ensinamento e transmitiu. E Tertuliano está falando das igrejas apostólicas, a importância das igrejas apostólicas é contra as heresias. E dentro dessas igrejas apostólicas, ele faz esse elogio da igreja romana, na qual Pedro, Paulo e o apóstolo João tiveram a dita felicidade de sofrer pelo Evangelho. Também já agora no século III, nós temos um famoso texto de São Cipriano. Esse texto nós encontramos em 2 recensões, provavelmente modificado pelo mesmo São Cipriano de Cartago, onde ele fala sobre a autoridade de Pedro e, portanto, da cátedra romana. Depois da ressurreição, Jesus diz a Pedro: apacenta as minhas ovelhas. Sobre um só, Cristo constrói a igreja e lhe ordena que pastoreie suas ovelhas. Embora ele dê a todos igual poder, ele constitui única cátedra e estabelece com a autoridade de sua palavra a origem da unidade. Os outros apóstolos certamente também eram o que Pedro era, mas o primado foi dado a Pedro, para que nele se mostrasse uma só igreja e uma só cátedra. E todos são pastores, mas o resultado é um só rebanho, porque todos os apóstolos o pastoreiam de comum acordo. Quem não preservar esta unidade, recomendada também por Paulo, acaso poderá preservar a fé? Quem abandonar a cátedra de Pedro, na qual se funda a igreja, acaso ainda permanecerá na igreja? Depois de um conflito com o bispo de Roma, provavelmente o próprio Cipriano de Cartago modificou um pouco o texto. Contudo, ainda nessa modificação que ele fez, aqui não leio o texto por questão do tempo, que já se está alongando bastante, mas vocês podem ler depois com calma, mas ainda assim, nesse texto modificado, depois que São Cipriano de Cartago brigou com Santo Estevão de Roma, ainda assim ele fala da importância da igreja romana, a importância da autoridade de Pedro, porque o episcopado é único e indiviso. E, portanto, existe um princípio único de unidade. A autoridade na igreja vem de um só, de Cristo. E Cristo depois comunicou, os outros apóstolos também eram certamente o que Pedro era, e foram igualmente honrados com essa honra e poder. Mas o início veio da unidade. Embora todos os outros apóstolos tenham autoridade, aqui São Cipriano está dizendo que o início provém da unidade. E sem a unidade não pode existir a diversidade. A diversidade se destrói a si mesmo se não existe um ponto de unidade. A unidade mantém até mesmo a própria diversidade. Depois, nos séculos, nós vamos ver diversas intervenções do bispo de Roma em outras igrejas. Por exemplo, a disputa do Papa Dionísio de Roma com o patriarca de Alexandria, do mesmo nome, Dionísio de Alexandria, por volta do ano 260, onde o Papa Dionísio pede ao seu xará, por assim dizer, o patriarca Dionísio de Alexandria, que se retrate das acusações que lhes estão sendo feitas de heresia. Depois nós temos na história também o recurso a Roma dos donatistas e do mesmo bispo de Cartago, Ceciliano,
o recurso a Roma de Santo Atanásio de Alexandria, quando ele foi exilado, foi desterrado da sua cátedra, o recurso a Roma de São João Crisóstomo, quando ele também foi desterrado por vicissitudes da época e intrigas da imperatriz. E assim sucessivamente. A gente vai encontrar ao longo dos séculos diversos textos que vão falando da importância da Igreja Romana para a fé dos primeiros cristãos. Para concluir, eu gostaria de citar aqui um exemplo de Santo Agostinho de Hipona. E contra os donatistas, Agostinho vai enfatizar o tema da unidade. A Igreja é una e é católica. Portanto, se deve manter essa unidade da fé. E a unidade visível está em Pedro, está na Igreja romana. E nesse livro do Batismo contra os donatistas, Agostinho vai dizer que apostolum Petrum in coprimatus apostolorum tan excellenti gratia preminet. Ou seja, eis que São Cipriano recorda o que nós já aprendemos nas Sagradas Escrituras. Então, Agostinho, ele está refletindo a partir das Sagradas Escrituras, onde se vê o primado de Pedro. O apóstolo Pedro, em quem o primado dos apóstolos sobressai por uma graça tão excelente, foi corrigido pelo apóstolo Paulo, posterior a ele, quando agia habitualmente de um modo diverso de como a verdade o exigia com respeito à circuncisão. Né? Então aqui Agostinho menciona essa palavra importante, palavra que significa o primado. E ainda assim, na carta número 43, ele vai ainda usar esse termo, já não primado, mas principatus, ou seja, é sinônimo de primado, ou seja, um principado, no sentido de algo principal, primeiro. Romana Ecclesia, in qua semper apostolice cathedre viguit principatus, né? A Igreja Romana, na qual sempre esteve presente o primado da cátedra apostólica. Então, nessa carta 43, Santo Agostinho não somente fala do primado de Pedro em Roma, mas do primado da Igreja Romana enquanto tal. Nela sempre esteve presente, semper, vigorou, viguit, né? O primado da cátedra apostólica. Então, esses são alguns textos que eu gostaria de trazer para a nossa reflexão. Existem muitos mais, mas gostaria de trazer esses textos porque são menos conhecidos e talvez nos ajudem também a ir encontrando outros textos, e tem muitos mais que vão nessa linha, da importância da Igreja Romana, da importância do primado romano e a importância dessa unidade da fé.